Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje falando sobre um tema muito importante, falando sobre a proteção divina. E claro, são muitos os crentes em nossos dias que, infelizmente, ainda temem diante de um exorcismo, de expulsar demônios, ou apavora-se diante de obras de feitiçaria ou objetos que estejam ligados ao ocultismo. Mas, através desta lição, você vai ter a oportunidade de ter um esclarecimento sobre o assunto. E hoje iremos falar sobre a proteção numa perspectiva bíblica, como Deus cuida dos seus filhos, protege e livra de toda força do mal, de toda hoste maligna. Vem comigo, vamos juntos. Venha comigo, vamos juntos aprender mais da poderosa palavra de Deus, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos juntos para mais uma lição em nome de Jesus. Então, queridos, vamos para a nossa lição de hoje? Vamos lá? Vamos então aqui para a lição de número 10 e eu quero convidar os irmãos para que juntos possamos estar meditando nessa porção da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Amém, queridos? Então o tema da lição é a promessa de proteção divina e nós iremos trabalhar baseado em dois textos. Na verdade, o autor da lição, no livro da lição, ele trabalha o Salmo 46, o livro de apoio, e também trabalha o texto de Salmo 91 e Efésios capítulo 6. Mas na lição vamos estar aqui pincelando algumas dessas passagens, mas nos prendendo especificamente a Efésios 6 e ao Salmo 91. E você é nosso convidado para fazer também esta leitura destes capítulos que nos ajudam a entender um pouco sobre as batalhas espirituais, tá bom? Então, a leitura dessas passagens bíblicas são fundamentais para a sua compreensão, para o seu entendimento. Queridos irmãos, a nossa lição ela acontece hoje, no dia 8 de dezembro de 2024, que é o dia da Bíblia. Então, nós queremos também parabenizar, a todos os irmãos, a todos que estão acompanhando agora também esta palavra, acompanhando esta mensagem. Também é o dia da Bíblia, um dia muito especial, muito importante. Nós queremos aqui parabenizar a todos os irmãos que são leitores assíduos da palavra de Deus, leitores assíduos da Bíblia, tá bom? 8 de dezembro de 2024 é o dia da Bíblia. Amém, queridos? Então, meus queridos irmãos, a lição de hoje, a promessa da proteção divina. Vamos aqui para o nosso texto áureo, que está no Salmo 91, versículo 11, um versículo muito conhecido, muito citado, inclusive, dos irmãos e muito citado pelos irmãos no círculo de oração. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Aqui no Salmo 91 nós temos esta promessa dada por Deus de que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Obviamente, para nos guardarem nos caminhos em que nós trilhamos na presença de Deus, diante do Senhor. Amém? Se você anda fora da sombra do Onipotente, não espere estar protegido por Deus ou guardado por Deus. É claro que Deus, em sua graça comum, em seu favor imerecido, nos cobre, nos socorre e nos ajuda mesmo às vezes fora dos seus caminhos. Mas obviamente que aqui é uma promessa em especial para aqueles que estão à sombra do Onipotente, que estão escondidos no esconderijo de Deus. Amém, queridos? A nossa verdade prática diz assim: Deus promete sua divina proteção a todos que são fiéis à sua palavra. Olha aí o que eu acabei de mencionar aqui, referente ao texto do Salmo 91, versículo 11, é que a bênção ela está prometida a todos aqueles que são fiéis à sua palavra, aqueles que servem a Jesus, que estão servindo ao reino de Deus, compreende? Então é importante dizer que Deus ele tem em especial um compromisso com aqueles que têm uma aliança com Ele, irmãos. É importante que a gente frise isso aqui, tendo em vista que
O Salmo 91 é um salmo da confiança do homem para com Deus. É confiar de que Deus é o Deus que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro presente, que é livramento, que guarda a gente, que livra da peste perniciosa, que livra de toda maldade, dos dados inflamados do maligno, que faz 1000 cair de um lado, 10.000 cair do outro e a gente não ser atingido. Então isso aqui é uma promessa, obviamente, para aqueles que servem a Jesus. Compreende? Então, nossa leitura bíblica em classe, o primeiro texto está em Efésios capítulo 6, versículo 10, até o verso de número 17. E eu quero convidá-lo, inclusive, para a gente fazer essa leitura. Esse texto é um texto-chave para falar de batalha espiritual. Então, se você tem dúvida sobre o que é batalha espiritual, quer entender melhor como funciona, qual é a natureza da batalha espiritual, obviamente, você não pode sair por aí atrás de visão, revelação, de sonho. Você precisa se apegar à palavra de Deus. Você precisa ler as Escrituras. É ela quem vai falar sobre o que é a batalha espiritual e como vencê-la. E aqui no texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, nós temos uma descrição do mundo espiritual, de uma batalha que acontece no mundo espiritual, de como ela funciona e de como nós podemos vencê-la, ok? Já diga-se de passagem, não se vence batalha espiritual com sal grosso, nem com rosa ungida. Não se vence batalha espiritual com campanhas, né? Tipo, como se ela fosse um amuleto espiritual. Se eu cantar 7 hinos, eu venço. Se eu cantar 6, não. Se eu cantar 21 dias, eu consigo. Se eu cantar 20 dias, não consigo. Veja, não é bem assim. Não podemos fazer dos exercícios espirituais amuletos espirituais para nós alcançarmos alguma coisa no mundo espiritual, compreende? Então, como é que se vence, pastor, o mundo espiritual? Quais são as ferramentas que Deus disponibiliza para nós lutarmos no mundo espiritual? A palavra aqui nos revela. Então, Efésios 6 é um texto-chave. Você precisa ler esse texto com calma, com atenção, analisar palavra por palavra, tá bom? Vamos fazer a leitura, irmãos? Já pegou aí a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, vamos ler aqui esse texto da palavra de Deus. Se você não tem a lição, claro, se você tem a lição, abra aí na lição de número 10, vá para a leitura bíblica em classe, e aí a gente vai ler Efésios capítulo 6, versículo 10 a versículo 17, que diz assim, a poderosa palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Olha aí como a gente fica pronto para enfrentar as astutas ciladas do diabo, irmãos. Como é? É revestindo-se de toda a armadura de Deus, ok? Olha o versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que leitura, não é, irmãos? Uma leitura muito esclarecedora. O texto aponta que o diabo ele arma ciladas, aponta que nosso inimigo não é carne nem sangue, porque às vezes alguns irmãos se esquecem disso. E ao invés de estar lutando contra as hostes espirituais do mal, o irmão se encontra lutando com os seus irmãos. Meu Deus! A sua luta não é contra a carne. A sua luta não é contra seus irmãos. A sua luta é contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Não é contra seu irmão. Seu irmão pode até dar um lugarzinho, não é assim? Porque tem irmão que dá lugar. Paulo diz, não deis o lugar ao diabo, mas tem gente que dá, irmãos. É ou não é? É influenciada, às vezes, por ações diabólicas. Suas atitudes, seus pensamentos. Muitas vezes, a sua postura é regida
por ações ou influências diabólicas, mas a Bíblia é clara, não deis lugar ao diabo. Amém, queridos? Então, queridos, a gente sabe que há no mundo espiritual uma batalha. Nossa batalha não é contra carne e sangue. Minha batalha não é contra meu irmão ou contra minha irmã. Minha batalha, queridos, é literalmente contra as hostes espirituais da maldade. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, queridos? Essas nomenclaturas aqui, príncipe, potestade, príncipes das trevas, alguns fazem aqui da interpretação uma certa hierarquia entre os anjos caídos, né? Entre os demônios caídos. Então aqui há uma certa hierarquia. Há demônios que exercem certa autoridade ou certa influência. Por isso que de principados, potestades, príncipe das trevas, como se houvesse uma subcategoria de demônios que governam ou que estão, né, ali para exercer uma determinada prática maligna. É claro que a gente não está dizendo com isso, irmãos, que existe, né, demônios territoriais. Tem muitas igrejas e pregadores aí que pregam, a gente tem que fazer uma consagração neste bairro para expulsar o demônio deste bairro, porque há demônios territoriais. Bom, a Bíblia não mostra que há demônios por cada região geográfica, cada parte geográfica da terra. A Bíblia não nos mostra isso, mas eu acredito, irmãos, e a Bíblia nos aponta que esses seres espirituais, eles agem livremente, entre aspas, em todas as regiões do mundo, ok? Não necessariamente existe aquele demônio que é da rua X, ou do bairro X, ou da cidade X, e ele é responsável por aquela área. Não necessariamente haja isso. Mas aí nós temos, sim, que lutar contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade, ok? E então o autor também nos sugere como nós podemos vencer essas batalhas. Como, queridos? É exatamente vestindo as armaduras de Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos ler agora o Salmo de número 91. Inclusive, alguns irmãos tinham pedido para a gente fazer aqui uma pregação sobre o Salmo 91, falando sobre batalha espiritual. E eu penso que hoje é um momento muito oportuno da gente olhar para o Salmo 91 nessa perspectiva de uma batalha espiritual. E aqui nós temos no Salmo 91 a leitura bíblica que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, irmãos. A segunda delas, e aqui você percebe então como a Bíblia apresenta as ações malignas, as intenções e as motivações malignas para tentar destruir a nossa fé, destruir a nossa caminhada. E aí a gente vê como eles trabalham para nos desviar do foco, para nos tirar do propósito. Eles trabalham, irmãos, com astúcia, eles armam ciladas para nos fazer cair, para nos fazer tropeçar. Então veja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Obviamente que é uma promessa condicional. Se você quer descansar à sombra do Onipotente, você precisa então estar no esconderijo de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Acho interessante a expressão esconderijo do Altíssimo, que aí as pessoas podem se perguntar, pastor, e Deus tem esconderijo? Tem, irmãos. Sabe, Deus às vezes nos esconde dos holofotes, das câmeras, nos esconde das pessoas.
Tem momentos que Deus nos coloca lá no anonimato, é somente você e Deus, Deus e você. É ou não é? É, irmãos, e às vezes Deus faz isso. Então veja que habitar no esconderijo do Altíssimo se trata então de você estar abrigado debaixo das asas de Deus, ou da mão de Deus, debaixo dos cuidados de Deus. Ok? Tranquilos? Vamos aqui avançando para o objetivo da nossa lição. A nossa lição tem 3 objetivos, irmãos. Primeiro, conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão, quais as armas que o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Segundo, nós iremos ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. E, por fim, compreender que a invisível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Relacionamento com Deus, irmãos, é fundamental para que possamos viver as suas promessas, viver então aí as bênçãos que vêm da parte dessa fidelidade, desse relacionamento com Deus. Ok? Tranquilos? Vamos então para o nosso primeiro ponto da nossa lição de hoje. E hoje nós iremos então falar um pouco, né, sobre Efésios 6 e o Salmo 91, onde nós temos as promessas de proteção que Deus fez ao seu povo diante dos israelitas, fez diante do seu povo, diante das investidas do maligno. Então nós temos aí a proteção que Deus fez ou faz ao seu povo diante das investidas do maligno. E aí nós temos, irmãos, assim como ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso que Paulo diz que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e os seus demônios. Uma vez que estamos, irmãos, em um relacionamento verdadeiro com Deus, por meio do seu Filho, não precisamos temer o poder ou a força do mal, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo Jesus. Então, queridos, o autor ele já começa aqui pontuando que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, contra a força dos demônios, né, que se manifestam para tentar, de alguma forma, nos levar a temer ou a nos intimidar, mas nós devemos continuar firme, porque nós temos uma proteção espiritual contra o maligno, contra a maldade, ok? Então, proteção contra o maior inimigo, irmãos. Proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão ele está diretamente envolvido. E nesta batalha, o diabo é o nosso adversário. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes que são indispensáveis, queridos, para nós vencermos a batalha espiritual. Então, o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios é um texto-chave para nos mostrar o contexto da batalha espiritual, como nós pontuamos. Diferente do que muitas vezes se é pregado do que é batalha espiritual, a gente percebe aqui que a Bíblia vai nos deixar muito clara, certo, como acontece aí essa batalha espiritual. Então, ela nos descreve, né, a Bíblia nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais as armas que o Senhor disponibiliza para que nós possamos estar debaixo aí dos seus cuidados e também amparado pela sua presença, pelo seu poder, né, diante das adversidades que surgem. Então veja, irmãos, a palavra de Deus nos mostra quais são essas diretrizes que nós devemos ter para estarmos preparados contra as investidas do mal. E aí Efésios 6 é um texto muito propício para isso, muito oportuno, irmãos. Batalha espiritual não se trata de sonhos involuntários que às vezes acontecem na sua cabeça durante a noite ou durante um cochilo que você dá, irmãos. Ali, às vezes você viu alguma coisa, associou alguma coisa, sua mente processou, seu subconsciente trouxe a memória. Mas a batalha espiritual está muito além de um sonho ou de uma visão. A batalha espiritual, irmãos, nos mostra nitidamente forças
demoníaca, diabólica, agindo contra nós, tentando de alguma forma nos levar para longe de Cristo. Então, a proteção contra o nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo, irmãos? A Bíblia fala de 3 grandes inimigos do cristão. Primeiro, o diabo. Segundo, o mundo. E terceiro, a sua própria natureza. Então, o maior inimigo do homem não era o outro ser humano. O maior inimigo do homem é a sua própria natureza, inclinada, irmãos, para a maldade. Então, nós temos 3 grandes inimigos. Nós temos o diabo, nós temos o mundo e nós temos a nossa natureza também pecaminosa, que é também um grande inimigo do cristão. Por que não dizer esses 3 são os 3 grandes inimigos do cristão? O diabo, a carne e o mundo. Vencer a carne não é fácil, irmãos. Não é fácil. Você sabe do que eu estou dizendo. Quantas vezes nosso coração não está inclinado para as obras da carne? Não está desejoso pelas obras da carne. Mas manter a postura é importante. Manter-se firme no relacionamento com Deus é importante. A proteção contra o nosso maior inimigo, irmãos, que é o diabo, a carne e também o diabo, a carne e o mundo, que são os nossos 3 maiores inimigos. Ok, irmãos? Os inimigos espirituais em Efésios capítulo 6. Bom, em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 12, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo Paulo usa aqui para expressar para esses inimigos são as palavras principados, governos, do mal, né, que são liderados aí pelos príncipes da potestade do ar, pelos espíritos malignos que se levantam contra os servos de Deus. O príncipe das trevas desse século, demônios que lideram outros demônios e combatem contra a igreja do Senhor. Então nós temos, irmãos, essa grande manifestação aí do inimigo contra a igreja do Senhor, e a gente vê isso com a explicação de Paulo aqui em Efésios capítulo de número 6, mostrando aí os principados, os príncipes das trevas, o príncipe das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, legiões de demônios, irmãos, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas, do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja. Esse segundo subponto do ponto 1 nos mostra, irmãos, que Satanás, que o diabo, ele investe pesado contra a igreja do Senhor, contra os santos. E ele vem porque quer destruir a vida espiritual da igreja. O diabo não fica feliz, irmãos, em ver você cantando, louvando, adorando, servindo a Deus, tendo uma vida exemplar, uma vida onde o nome do Senhor ele é glorificado. O inimigo não fica feliz. Então ele investe pesado para destruir a sua vida espiritual. Ele investe pesado para destruir inclusive as igrejas, os ambientes de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios, irmãos, ele monta a estratégia de como destruir a igreja. Estratégia. E a gente vê isso nitidamente hoje, né, diante da multiplicidade da internet, do alcance da internet, nós percebemos que a nossa geração, irmãos, ela está bombardeada, influenciada, ela está sendo toda hora puxada por esta geração má e perversa, por esse mundo ímpio e pecador que quer a todo custo nos fazer desviar ou nos afastar das promessas e dos propósitos de Deus. Então nós temos aí, irmãos, batalhas espirituais que são travadas. São os inimigos espirituais que se levantam para tentar de alguma forma parar a igreja, para destruir a igreja. Então, irmãos, na atualidade, nós temos muito isso. Forças espirituais que trabalham com ideologias que são contrárias à palavra de Deus, com ideias que são contrárias ao genuíno evangelho. Nós temos, irmãos, muito
mas muito, inimigos que se levantam contra a igreja do Senhor. Mas é importante lembrar que todos os inimigos que se levantaram contra a igreja do Senhor, eles caem por terra, porque a igreja do Senhor Jesus é mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém, queridos? O nosso terceiro subponto fala das armas espirituais do crente. Como o crente pode enfrentar, então, um inimigo que é invisível, astuto, mentiroso, covarde? Como é que nós podemos, então, enfrentar ou vencer esses inimigos? Será que é colocando sal grosso, comprando rosa ungida, água ungida? Será que é levando a roupa para o pastor orar, para que saia toda a maldição daquela roupa ou daquela vida, daquela pessoa? Irmãos, bem, não é isso que nos ensina a palavra de Deus. Se nós queremos vencer no mundo espiritual, vencer as batalhas espirituais, a Bíblia nos aponta em Efésios capítulo 6 sobre as armaduras, tá certo? Do soldado cristão. Então, o texto de Efésios capítulo 6, que é chave para nós entendermos, nos mostra que para enfrentar as hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios capítulo 6, versículo de número 14 ao versículo de número 17. E aí a Bíblia aqui nos mostra algumas armas que nós temos. Na sua, por que não dizer, a 90% dessas armas, elas são armas de defesa, né? Não são armas de defesa, não armas de ataque. Então você vê aqui, ó, por exemplo, nós temos a couraça da justiça, o cinturão, nós temos o calçado do evangelho da paz, nós temos o capacete da salvação, nós temos a espada do Espírito, que é a única arma de ataque que nós também possuímos. Então, irmãos, nós temos aqui que para enfrentar os poderes e as hostes espirituais da maldade, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Eu vou repetir. O crente que quer vencer as batalhas espirituais, ele precisa, então, das armaduras de Deus. É necessário, irmãos. Não é uma opção. Todo cristão precisa usar as armaduras de Deus, ok? Que é o capacete da salvação, a espada do Espírito. Nós temos aqui, então, a descrição, aqui em Efésios 6, das armaduras que nós devemos lutar contra as hostes espirituais da maldade, ok? Olha o que o autor ele coloca aqui na lição, né? Ele coloca a verdade, que é uma arma poderosa contra a mentira. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Então você trabalhar, né, com a verdade, você então pregar a verdade, ensinar a verdade. Outra armadura, outra peça da armadura, couraça da justiça, que é uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais e das tentações do maligno. Olha que interessante, irmãos. A couraça, ela é uma vestidura que protege tanto nos protege, irmãos, tanto contra as investidas do inimigo, contra as tentações malignas, os golpes mortais que são lançados contra nós, é vencido por intermédio das armaduras, entre elas está a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, que é pregar o evangelho para que mais pessoas possam conhecer a Cristo e possam abandonar, então, as obras e as investidas do inimigo, ok? Nós temos ainda, irmãos, a nossa lição ainda aborda, né, as armas espirituais do crente, como a gente já acabou de falar, mas aqui temos a sinopse da nossa lição, que é cientes de que a luta do crente não é contra a sua carne e o sangue. É preciso estar revestido de toda a autoridade de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. Vamos então para o nosso segundo ponto, irmãos. Vamos aqui para o nosso segundo ponto e a gente vai falar sobre a maravilhosa proteção de Deus. A maravilhosa proteção de Deus. Então aqui nós temos
nesse segundo ponto, nós temos algumas verdades muito importantes para para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, a proteção de quem se relaciona com Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 é, na verdade, a revelação da proteção divina por aqueles que se relacionam, que andam em sua presença, que estão abrigados na sombra do Onipotente. Então é um salmo, irmãos, que afirma que Deus oferece descanso a toda alma que se relaciona com Ele, irmãos. Toda alma que se relaciona com Ele. Deus oferece descanso. Deus oferece cuidado. Então, queridos, todos aqueles que têm um relacionamento com Deus podem desfrutar dos benefícios desta comunhão e deste relacionamento com Ele. Então, veja como a proteção está ligada à nossa relação com o Senhor. Inclusive, queridos, o Salmo 91 nos aponta que a proteção é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ok? A proteção é para quem tem... Ali fala de intimidade, irmãos. Aquele que habita, habitar é permanecer, é estar, é continuar, é perseverar. Então, a bênção de Deus, a proteção de Deus, alcança em especial aqueles que sabem se relacionar. Ok? Então, desta forma, irmãos, Ele nos livrará do perigo. Não precisamos andar com insegurança. Não podemos andar com medo do que possa... É claro que, como cristão, a gente não é negligente, irmãos. Não é porque Deus me guarda que eu vou dormir com a porta aberta. Não é porque Deus me guarda que eu vou deixar meu carro aberto em plena estacionamento, achando que o anjo está aí cuidando. O anjo está aí cuidando do meu carro, está cuidando aí da minha casa, não vou botar fechadura, não vou fechar. Irmãos, não é bem assim. A proteção de Deus, claro, é para quem se relaciona com Ele, mas essa proteção, obviamente, é Deus nos revestindo de capacidade, também nos revestindo então de autoridade, para superar esses momentos de crise, de dificuldade. O Senhor também, Ele nos ajuda, através deste relacionamento com Ele. E como é que você ganha essa intimidade com Deus, irmãos? Duas coisas primordiais. Por que não dizer três? Três coisas primordiais que vocês estão cansados de ouvir eu falar, que é você, então, orar, ler a Bíblia, certo? Orar, ler a Bíblia e adorar o seu nome. São três coisas essenciais para a sua vida cristã. Amém? Tranquilos? Podemos avançar aqui? Em segundo lugar, no segundo subponto, fala sobre Deus, o nosso refúgio e fortaleza. O versículo 4 do Salmo 91 usa aí duas expressões que nos chamam a atenção. A primeira é o laço do passarinheiro, que trata-se aí de uma referência aos ardes do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Então, o apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno quando ele escreve que o diabo, vosso adversário, está ao nosso derredor, buscando uma ocasião para nos tragar. Então veja que as bênçãos de cura divina foi assim foi assim, inclusive, tema de uma lição completa aqui que nós ministramos, a promessa de bênção divina. E assim também estamos da cura divina, e assim estamos tratando também hoje dessa temática sobre a proteção divina. Amém? O inimigo, irmãos, ele arma ciladas para nos prender, para nos cativar, para nos escravizar, semelhante ao que o passarinheiro, por exemplo, ele faz para pegar um passarinho, ele arma lá uma arapuca, ou para pegar o caçador querendo pegar ali um animal, ele arma ali uma arapuca para pegar esse animal, para prender. Então veja, assim também a gente percebe que é a ação do maligno. O maligno, irmãos, ele age de forma estratégica. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor bramando como um leão que quer nos tragar, como disse Pedro. Compreende? Então, o laço do passarinheiro trata-se de uma referência aos ardis do inimigo, as investidas diabólicas. Amém, queridos? Então,
nós temos aí, irmãos, essas investidas do inimigo contra a vida do cristão, mas aqui nós temos a promessa de que Deus é nosso refúgio, de que Deus é nossa fortaleza, de que Deus é quem nos guarda, porque se o inimigo brama ao nosso redor como um leão querendo nos tragar, mais perto de nós ou dentro de nós ou conosco está o leão da tribo de Judá. Amém, queridos? Tranquilos? E olha, descansa, porque o nosso Deus ele é onipotente, irmãos. Descansa. Às vezes a gente está tão aflito, tão angustiado, tão para baixo, que nem parece que Deus está no controle de tudo. Assim, mas o Salmo 91 nos apresenta um Deus que é onipotente, um Deus que é onisciente, um Deus que é todo-poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que, ao longo da Bíblia, é desenvolvida e ensinada. Então veja que a onipotência de Deus ela é apresentada na palavra Altíssimo, né? Quando a Bíblia fala que é Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo mostra a onipotência, revela-nos um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra do mal, certo? O Salmo 91, versículo 7, por exemplo, nos aponta exatamente esse cuidado de Deus para conosco, mesmo quando nós estamos sendo aí atacados ou afligidos por alguma questão. Então você vê aí que a onipotência de Deus ela é revelada nesse cuidado, nessa proteção de Deus por nós. Ok, queridos? Tranquilo? Então, no livro do profeta Isaías, inclusive, está escrito que desde o poente até o nascente do sol, o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira contra o inimigo. Amém, queridos? Tranquilos? Podemos aqui avançar? Olha a sinopse: nenhum ardil do inimigo, do maligno, prevalecerá contra os que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Onipotente, do Altíssimo. Amém, queridos? Tranquilos? Vamos aqui avançar? Vamos lá. Promessas e proteção. Promessas e proteção. Nós temos agora as promessas, irmãos, e proteção. Opa, deixa eu ver aqui que a gente está avançando um pouco, né? A maravilhosa proteção de Deus, a gente acabou de falar. E agora a gente vai falar sobre as promessas e proteção, ok? Último ponto da nossa lição. Nós temos, irmãos, aqui nesse último ponto, os inimigos serão derrotados. Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos, eles têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Você já deve ter percebido isso. Hoje a gente percebe como o inimigo tem se levantado grandemente contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. Mas, historicamente, está comprovado que todas as investidas do inimigo contra a igreja do Senhor, elas caíram por terra. Amém, queridos? Eu vou repetir. Todas as investidas ao longo da história contra a igreja do Senhor foram desbaratados. A igreja permanece de pé. A igreja permanece firme. Agora, qual o segredo, irmãos, da igreja não esmorecer diante das perseguições? Qual o segredo da igreja não abandonar a sua confiança em Deus, mesmo sendo provada? Qual o segredo, irmãos? Qual o segredo de você, então, permanecer, não é? Sem ser derrotado? É porque, irmãos, é uma promessa de Cristo para a sua igreja. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, a Bíblia diz que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então não há nada que possa prevalecer contra a igreja do Senhor. Ela está guardada por Deus, protegida por Deus. Compreende? Então, irmãos, o segredo da igreja está nesta promessa de Cristo. É Cristo quem sustenta a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, queridos. Amém. Isso nos deixa, inclusive, mais tranquilos, né? Toda vez que
você passar por uma aflição, por uma angústia, por uma crise, lembre-se de quem Deus é. E eu tenho certeza que Ele vai acalmar um pouco mais o teu coração. Amém? A segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Irmãos, há segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Então vejamos, vejamos que vitória é essa para aqueles que temem ao Senhor. Hoje, irmãos, em nossa vida cristã, nós podemos esperar com segurança a vitória que vem de Deus. Por que nós podemos esperar com segurança as promessas e o cumprimento delas que vem de Deus? Porque Deus, Ele é fiel em cumprir. Amém, queridos? Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Ele não falha em suas promessas. Ele não erra em suas promessas. Então descansa, queridos. A gente às vezes é que na nossa falta de confiança, a gente se desespera, a gente troca os pés pelas mãos, a gente quer resolver do nosso jeito. Mas, irmãos, nosso trabalho, como diz o louvor, é descansar em Deus. Amém? Tranquilos? Então hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar com segurança a vitória que vem de Deus. Por isso devemos orar ao Senhor, buscando proteção antes de sair de casa, para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Naturalmente devemos fazer a nossa parte, sendo prudentes em tudo, mas nossa parte, de nossa parte devemos ser prudentes em tudo, irmãos, em tudo. Tomando aí os cuidados necessários, com a nossa segurança, porém compreendendo que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, como diz lá o Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? É aquilo que eu falei para você logo no início. Não é porque você confia em Deus que você vai deixar sua porta aberta, vai deixar seu carro lá com a chave na ignição no meio da rua, você vai deixar as suas coisas aí com facilidade. É claro que não é isso, irmãos. Não é isso que a gente está falando. Porque confiança em Deus, descansar nos cuidados de Deus, não significa negligência, não significa que você agora vai rejeitar, tá certo? Toda medida de proteção, de zelo pela sua casa. Não é isso, irmãos. Tranquilos? Você confia em Deus, você acredita em Deus, mas isso não te impede de você fechar a sua porta. Assim, de você ter todo um cuidado e um zelo por aquilo que é seu. Tranquilos, irmãos? Amém, queridos? Vamos aqui então para o nosso terceiro subponto do ponto 3, ok? Terceiro subponto do ponto 3, que fala sobre a abrangência da proteção de Deus. Deus, irmãos, Ele é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. E nesse sentido, irmãos, à luz dos textos que nós estudamos, Efésios 6, Salmo 91, também o Salmo de número 46, nos apresenta Deus, irmãos, como aquele que nos protege, como aquele que nos guarda. Ou seja, em muitas outras passagens bíblicas, inclusive Deus ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e sobre todos. O governo dele não tem fim, irmãos. E isso abrange, então, a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, as bênçãos protetoras de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Amém, meus irmãos? Aqui nós temos a abrangência da proteção divina, ou seja, pela onipotência divina, os inimigos de nossas almas, ele será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, queridos? Chegamos então aqui ao finalzinho de mais uma aula, para a glória de Deus. A nossa sinopse diz assim: pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Como eu falei para os irmãos,
historicamente é comprovado que nada, absolutamente nada, para a marcha da igreja. Amém? A igreja continua avançando rumo a Canaã Celestial e ninguém pode, então, parar ou detê-la ou diminuí-la. Porque contra ela, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Nada, irmãos, prevalecerá contra a igreja do Senhor. E aí nós temos essa frase da Bíblia do Estudo Pentecostal: quanto mais arraigados estivermos em Cristo e na sua palavra, fazendo dele a nossa vida e a nossa habitação, tanto maior será a nossa paz e o nosso livramento em tempos de perigo. Amém, queridos? Esteja arraigados em Deus. Esteja fundamentado em Cristo, alicerçado em Cristo. E você verá que a sua vida será uma vida de maior paz, de maior tranquilidade, de desfrutar os livramentos de Deus, os cuidados do Senhor em tempos de perigo. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos aí aplicar essa palavra também aos nossos corações. Queremos aqui mandar um abraço muito especial para todos os irmãos que estão agora acompanhando também a Escola Bíblica, aos irmãos que estão, conosco até agora, aprendendo mais da poderosa palavra de Deus, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, e você estará aqui no nosso canal EBD Explicada 2.0, e é com muita alegria que nós compartilhamos com você esta porção da poderosa palavra de Deus, tá bom? Fique na paz, que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.